etc. está esgotado, mas na Síria Alvim ainda existe. Que é um livro brutal. É um livro que me acompanha. Eu tenho 3 livros que vão comigo para os locais onde eu trabalho. Que é o Biribi, do Jorge Darian. É o Trabalhar Cansa, do Pavese, que anda sempre comigo. E depois o Homem Revoltado, do Camus. Ando sempre com esses 3 livros atrás. Não vem nenhum deles aqui. Não, só o Biribi é que aí vem. Só o Biribi é que aí vem. O Trabalhar Cansa, do Pavese não vem. E o Homem Revoltado também não. Mas sempre que começo a trabalhar, levo aqueles 3 livros. Ou leio, já os li os 3, ou leio um pedaço depois do Pavés outra vez, ou leio um pedaço do Biribi, ou leio do Homem Revoltado. Isto porquê? Porque o Biribi fala das instituições e da hipocrisia, e ele pega, o Jorge Aranha pega na instituição militar para criticar a sociedade burguesa. O Homem Revoltado acho que o nome diz tudo, apesar depois do ensaio ser assim algo mais profundo. O Trabalhar Cansa também acho que diz tudo. Mas depois, como o Pavés também é um grande poeta e eu gosto sempre de relê-lo, e gosto muito dos poemas dele, mas eu pego mais é por causa dos títulos. O Biribi, já agora explico, era aquilo que os franceses, na legião estrangeira, o Biribi eram as prisões do pessoal que desertava da legião estrangeira ou que se portava mal. Iam para o Biribi, que era uma espécie de campo de correção para soldados. Onde, se na legião estrangeira eles já tinham dificuldade, no Biribi eles eram tratados abaixo de cão. E é onde se explica, que é uma teoria que eu tenho, que é a mesquinhez do poder. Que quanto mais pequeno é o poder, mais mesquinho ele se torna. Não é? Eu uma vez tenho uma história, já agora posso contar. Uma vez entrei na oficina, lá de Manteigas, para arranjar o carro. E estava-me sempre a acompanhar. E há lá um bacano que só faz uma coisa, que é lavar os carros. Não faz mais nada. Mas havia lá um aprendiz. De lavar carros? Não, um aprendiz de mecânica. Mas não deixava de ser aprendiz. E então um dia assisti a uma desanca desse bacana que só lava carros, que não percebe nada de mecânica e por isso está a lavar carros, a desancar o aprendiz. Basicamente, toda a gente desancava nele, mas ele, quando apanha lá o aprendiz, basicamente ele passa, espera lá como sou eu que estou aqui no fundo. Há um gajo agora abaixo de mim. E pimba, deu-lhe tanto na cabeça que eu fiquei incomodado. E foi aí que eu pensei que, de facto, as relações de poder, quanto mais pequenino é o poder, mais mesquinho e mais terrível ele pode ser. É mais difícil de exercer, se calhar. Se calhar também é mais difícil de exercer, provavelmente. É preciso mais criatividade, é preciso imaginação para exercer Provavelmente o poder tão é baixo. Não é? Quanto mais o poder é mais baixo, mais a carga aliada a esse poder de vingança está. Torna-se mesquinho. Pesado, não é? Tens mais Alguém há que pessoas em pagar cima uma dos parte ombros, não é? do que já nos fizeram pagar a eles. É verdade. Quem pediu nas sirvas a quem serviu? Pois não sei, isso aí não sei. Isso aplica. Mas é a questão, a mim foi mesmo o ser mesquinho. Porque eu, por exemplo, eu passo pelas escolas, não é? E noto às vezes naquelas questões, tipo, a gente às vezes fala no Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico é o Conselho Pedagógico, é feito de gente como eu, como vocês. Mas aquilo tem uma carga dentro das escolas, não é? Tudo é preciso ir ao Conselho Pedagógico para ser aprovado. Tudo é... E basicamente, se há coisa que uma pessoa tem na escola, é que ninguém é chefe de ninguém. Temos pessoal que é responsável devido aos anos. Mas depois há certas pessoas que exercem esse poder, que não existe, porque às vezes até é um poder nulo, e é um poder nulo a funcionar, que é uma coisa que a mim me faz confusão. Como é que um poder nulo, algo que é nulo, enquanto poder, consegue muitas vezes fazer tanta moça nas pessoas. E neste dia, na garagem, lá na oficina, eu fiquei a ver, tipo, tu estiveste a lavar carros, basicamente, e está ali a desancar no rapaz, de uma maneira tipo, já foste buscar isto, já foste buscar aquilo, mas eu já te tinha avisado. E o rapaz andava para ali de um lado para o outro e eu assistir aquilo assim, gente, mas coitado, mas o que é isto? Mas de facto estava ali, naquele momento havia ali alguém abaixo dele. E pronto, e tem que se exercer o poder. Eu não sei se não faria o mesmo, sinceramente. Estando naquela situação de lavar carro, não sei se não faria o mesmo. E ao levar com tanto de cima de mim também, se calhar depois me vingava, não sei. É das tais questões. Normalmente é no cão, pá. Normalmente as pessoas vingam-se no cão que anda ali à roda. Lá na oficina não havia cão. nem gatos, Tinha que ser alguém. Não é? Exatamente. Vou ler novamente. Segundo alguns, a história é feita de vencedores e de vencidos, mas apenas escrita pelos vencedores. Pelos vencedores. E chama a atenção para esta frase. E nós, como todos sabemos, estamos num país cheio de vencedores. Daí a nossa história ser tão complicada. E eu penso que se aplica aqui, não é? Aplica-se. Porque nós temos de... Se cada um exercer o seu poderzinho, somos todos vencedores. Quer dizer, É verdade, e acho que Portugal está num país de vencedores.
Porque eu pego no exemplo, e agora politizando um bocado, que é um exemplo que eu... Por exemplo, o 25 de Abril. Não é? O 25 de Abril é daquelas coisas que ainda não está resolvida cá em Portugal. Porquê? Porque houve o 25 de Novembro. Que para muitos foi bom, para outros foi uma grande porcaria. Basicamente. E o facto é que os que fizeram o 25 de Abril são eles que dizem que trouxeram a democracia a Portugal. Os que fizeram o 25 de Novembro disseram, está bem, vocês trouxeram a democracia, mas a gente trouxe a democracia pluralista. Não é? E é uma coisa que ainda está atravessada na garganta de muito boa gente. É o 25 de Novembro. Não é? Houve o 11 de Março e houve o 25 de Novembro. Há gente que o Ramalhães considera que o homem é o democrata por excelência, foi quem salvou Portugal, não é? O Jaime Neves, que faleceu há pouco tempo, é um herói para uns, é um assassino para outros. Mas o facto é que a história é escrita por uns e por outros. E sempre do lado o que escreve, do vencedor. E eu acho que é por isso que a nossa história é tão complicada. A gente nem sequer resolveu a ditadura. A gente nem sequer resolveu a ditadura. Exatamente. Eu há bocado fiquei lá admirado em baixo que aqueles livros que lá tens que eu não sabia que existia, que é quase todos os preços políticos do regime fascista. Não é? Que eu nem sabia que tinha havido uma comissão do livro negro do fascismo, que deve ter acabado, durou um ano para aí, não? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa comissão. E de facto, se alguém tem dúvidas com o fascismo, é pegar naqueles livros e ver os preços políticos que ali estão. São muitos volumes. E são muitos volumes. E não devem lá estar todos, porque o primeiro começa no 57, quer dizer que há 56 para trás que ficaram anónimos. O primeiro que lá está é o 57, o preço 57 da PIB. Quer dizer que há 56 para trás que desapareceram. Ainda não estavam organizados. Isto ainda não estavam organizados. É uma questão de falta de organização. Mas a questão é que e agora começamos a ver isso nos jornais. Eu cada vez que leio aquelas crónicas do Henrique Raposo, não é? Não, mas é verdade. A gente cada vez que lê aquelas crónicas do Henrique Raposo, há coisas que não estão resolvidas. E que não foram resolvidas. Eu acho que já alguém falou nisso durante o Festival de Artesanales, uma sessão que já não sei qual foi. Portanto, eu não sou a pessoa indicada para falar nisso, nem tenho conhecimentos suficientes para isso. Mas concordei com isso que eu vou dizer e que eu vi numa determinada sessão. O problema é que o que aconteceu em Portugal, com o 25 de Abril, independentemente de hoje, a maior parte de nós estar agradecido a isso, é que não aconteceu nenhuma revolução. Aconteceu um golpe de Estado. Sim, essa E teoria isso é válida. uma situação muito complicada, porque o que aconteceu foi um golpe de Estado. Essa teoria é válida e eu penso... Na verdadeira... Eu penso nessa parte que se calhar se... Não houve nenhuma revolução. Se calhar se as pessoas não tivessem... Revoltou e foi atrás. Sim, se calhar se as pessoas não tivessem sido à rua... É que aconteceu depois do 25 de Novembro. E era outra facção, etc. Sim, sim, mas o 25 de Novembro tem outros contornos. Pelas pessoas na rua. Não é? Sim, foi isso. Mas acho que a vantagem foi essa. Os legitimam sempre o vencedor. Exatamente. Por isso é que a história é tão complicada. Mas depois estava a dizer, o fascismo cá não está resolvido. Não é? A questão do 25. Como não ficou resolvido na Alemanha o nazismo. Cá, acho que é o... Como é que chama aquele alemão? O Günter Grass. Tem um livro que é Escrever depois de Auschwitz. Escrever depois de Auschwitz. E que diz lá que depois do nazismo houve uma espécie de tábula rasa nos livros de história. Isto é, o nazismo não aparece nos livros de história na Alemanha. Durante não sei quantos anos não aparecia. E ele não se admira nada que agora haja neonazis na Alemanha. Porque a malta mais nova não estudou o que foi o nazismo. Não existe. E o que é que está cá a acontecer em Portugal com os nossos livros de história? O fascismo está a desaparecer dos livros de história e o 25 de Abril também. Está a desaparecer. Está a desaparecer dos livros de história. E o tempo dedicado no programa ao 25 de Abril e ao Estado Novo é praticamente nada. É uma coisa à pressa no terceiro período. E isso está a acontecer cá em Portugal. E eu acho que isso também é problemático. Exato. Eles dão muito aos descobrimentos, Idade Média, essas coisas todas. E o 25 de Abril e o fascismo é um pouco no... Deve ser para moralizar. Não sei se vai resultar, mas... Porque as gerações anteriores também viveram sobre essa moral e a coisa não se virou. Mas... Pois é, a questão... Mas o problema é que na Alemanha isso aconteceu e o facto é que agora na Alemanha, ao ressurgir do neonazismo, estamos a ver agora a Hungria, que foi um país massacrado durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Exato. Na Hungria agora deixou de haver Constituição, não há Tribunal Constitucional, foi anulado por um capricho do Primeiro-Ministro, não é? Na Grécia, lá os gajos da Aurora Dourada já estão a pedir o regresso da pena de morte para os imigrantes que cometam crimes violentos. Não é para os gregos que cometam crimes violentos. É para os imigrantes que cometam crimes violentos. A Europa está
isto está a ficar um bocado retorcido. E depois vem tudo país que sofreram na Nós, pele. nós estamos a viver o maior período, ou o período mais longo da Europa sem guerras na Europa Central. Estamos em 50 Embora não nos e qualquer devemos esquecer coisa. Mas olha que a Bósnia, exato, a tivemos Bósnia, aqui a guerra do Kosovo. Mas não Há é, 20 não, é, anos. não é a Europa Central, como eles consideram a França. o ex-franco-alemão, não é? O ex-franco-alemão, Exato. o maior período da história sem guerras é este que nós estamos a viver. Quer dizer, algum dia vai acontecer, não é? Quer dizer, Mas por agora, quando tivermos o Durão Barroso à frente, sim, eu acho que isso mais é ou fundamental. menos acautelados. Mas Eu acho que isso é fundamental. Do livro. Diz. Isto também faz parte do livro. Eu sei, nós estamos aqui a falar. A vala comum, o que é a vala comum? A vala comum é... Isto podia ter sido a primeira, mas vamos aqui para o meio que já Mas está estamos bem. embalados. A vala comum é a memória. A minha memória é uma vala comum, está lá tudo ao monte. Não tenho as coisas compartimentadas em... Está tudo ao monte. Não é? Se a gente imaginar uma vala comum, que é assim um lugar um bocado... Uma pessoa quando pensa numa vala comum pensa sempre... Eu quando penso em valas comuns penso sempre no desgraçado do Mozart. Do Mozart. Penso sempre. Sempre que penso em vala comum, penso no... Cada vez que me veio o nome vala comum à cabeça, vem-me o Mozart. Não é? É aquele compositor fantástico e que foi enterrado numa vala comum. Lá porque sofreu lá uma pandemia qualquer e foi para a vala comum. E a memória para mim é uma vala comum. Vai para ali tudo. O Camões, eu não sei se o Camões foi para a vala comum, mas que naquela altura se calhar ia tudo para a vala comum, coitado, né? Menos o rei. Pronto. Mas o Mozart foi para a vala comum. E hoje há uma estátua lá em Viena que supostamente é onde está a vala comum do Mozart. E está lá a dizer aqui está o Mozart enterrado. Ele e mais 500. Eles e mais 500, que morreram se calhar todos no mesmo dia ou todos na mesma semana. Mas eu ia a vala comum é a memória. Que eu considero uma vala comum. E há memórias que se calhar já estão a apodrecer e há outras que não, que ainda estão. Tu começas aqui pelo teu nascimento, ficamos aqui a saber que afinal és da Covilhã. Não. Nasci na Covilhã, eu não sou de trás de serra. Hein? Eu não sou de trás de serra, eu sou mesmo de manteiga. E começas aqui por uma série de tiradas que acabam por ser estranhas para quem está a ler porque quer dizer, tem a ver com a tua infância, com a tua família e sobretudo com algumas coisas do teu pai. E é curioso perceber, e por isso é que isto é um livro de memórias, nós vamos aqui, sem parágrafos, como ele já referiu aqui há bocado, nós estamos a ler coisas muito sérias que nos deixam quase emocionados, para já porque conhecemos o Manuel, a gente pensa assim, fogo, olha, a gente todos carregamos as nossas coisitas e tal, como é que isto terá sido, como é que se viveu estas coisas, e 3 linhas abaixo estamos a rir. Isto, quer dizer, a nossa vida é feita dos altos e baixos, mas isto, como é que foi para ti escrever isto? Até porque me disseste há bocado aqui Sim. que as primeiras 30 páginas foram escritas de enfiada. Foram escritas em 3 horas para aí. Mas isto não há paragens aqui, não há aquela paragem. Nessas Isto 30 custou-me, Nessas vou 30 parar aqui primeiras um bocadinho, páginas não, foi tudo porque seguido. é onde ela é mais... Isto foi tudo seguido. Se há aqui alguma coisa que a gente diz assim, olha, isto aqui correu melhor ou pior na vida do Manel, ou qualquer Exato. coisa, foi aqui. E foi fácil para ti Isto, fazer isto assim. o meu projeto foi, as memórias tinham que ser, eu não quis fazer uma coisa séria, no sentido, vou aqui fazer umas memórias, isto por anos e tal, não. A ideia principal foi, eu tenho que intercalar as minhas memórias com ideias que eu tenho sobre determinados assuntos, como o caso da fotografia, ou o caso da literatura, ou isso. E ir misturando as coisas. E às vezes eu escrevi certas coisas, depois ao fim de escrever essas 30 páginas, lembrava-me de outro caso, de gente, eu lembrei-me disto, isto aqui onde é que vou meter isto? E depois procurava nessas 30 primeiras páginas, onde é que eu posso encaixar isto? Porque é quase um patchwork, isto é quase uma espécie de copy-paste. Eu andei, depois ia-me lembrando, depois ia tentar colar ali no meio. Se calhar posso colar aqui. E depois a dificuldade foi tentar que depois, ao colar ali aquela parte, aquilo depois ligasse com o intervalo, né? Basicamente o texto estava aqui e eu lembrei-me, há uma memória aqui. E aquilo passou assim. E depois era tipo fazer a ligação. Tentar que tudo corresse, né? Para depois aquele pedaço de texto continuar. É claro que há partes que são um bocado mais difíceis. Em relação ao meu pai, é engraçado que o Henrique diz que eu trago o pai à Alice e que a mãe fica de fora. Não é? Tipo, não há uma única... Acho que há uma referência à minha mãe na viagem a Lisboa. Exato. Mas o pai começa com o pai. Ele se calhar pensou que deve ser uma coisa nietzscheana, assim, qualquer coisa, se calhar, mas não é. Não é. É mesmo uma homenagem que quis fazer ao meu pai.
Porque uma vez a minha mãe, é engraçado, porque uma vez a minha mãe é que me disse assim: nunca me dedicaste um poema. Ou não, porque às mães e aos pais dedicam-se os poemas quando eles morrem. É que o pessoal, pelo menos é a ideia que eu tenho, os poetas quase todos escreveram poemas às mães e aos pais quando eles morrem. E eu, como ainda os quero vivo,